falar do Estevão, né? Ele fala, cara, eu quero que o Estevão, sem bola, faça um tipo de determinação. Com bola, o Estevão sabe muito melhor do que eu o que ele tem que fazer. Então isso só como música, cara, porque os jogadores brasileiros, enfim, o futebol brasileiro que a gente tanto sonha e projeta, né? É aquele futebol de rua. Vamos dizer assim, aquele futebol com movimentações, com tabelas, com mudança de posição, com liberdade para o cara jogar. E aí você tem um treinador que chega falando que o Estevão sabe muito melhor que ele o que tem que fazer na hora de atacar, de drible e tal. Ele tá falando, cara, eu vou dar liberdade total para esse menino jogar. E imagino que o mesmo pro Vinícius Júnior. Sim. E aí a gente entende que agora sim os jogadores podem se entrosar e explorar o seu melhor potencial. Porque se o treinador começa a buzinar no ouvido do Vinícius Júnior, eu não sei se o Dorival fazia isso, ou se o Diniz, ou enfim, não é uma crítica direcionada a um treinador. Mas se o treinador começa a buzinar um monte de coisa, ó, quando você pegar a bola, você tem que atacar tal espaço. Quando você pegar a bola, uma movimentação aqui, você tem que tocar lá e sair lá. Cara, você vai limitando o jogador, né? Enchendo o cara de informação e tirando a criatividade dele. Você falou duas palavras-chave. Primeiro liberdade, depois limitando. E é isso que você quer dizer que o Ancelotti vai trazer. Liberdade a um jogador que tem muito talento, que tem um improviso, que é isso que o Estevão tem. Então o Estevão tem essa característica do 1 contra 1, de quebrar linha. Então a partir do momento que você der essa liberdade pra ele, pode ser que flua muito mais o futebol dele. Pois é, e você pensa, né? O Brasil teve esse cara da liberdade, da relação dos jogadores, da aproximação. O Brasil teve o Diniz, né? Agora, não. Não, mas eu concordo. Mas assim, em questão de conceito, em questão de conceito de jogo, o Ancelotti e o Diniz se aproximam nessa questão da liberdade. Você vai lembrar do Fluminense. O Fluminense com o Ganso vindo construir entre os zagueiros e aparecendo como atacante. Conceitos e características bem diferentes. Claro, com certeza. De conceito, de aproximação, de apostar na relação entre os jogadores, né? Lógico, o Ancelotti é um cara que consegue controlar outros aspectos do jogo muito melhor do que o Diniz, obviamente, né? Porque o Ancelotti, treinador do Real Madrid, era, pelo menos, e o Diniz hoje tá no Vasco, né? Com todo respeito do mundo ao Vasco, mas é o Real Madrid. Não, e carreira, títulos, né? O tamanho do Ancelotti é incomparável e não deveríamos estar falando isso. Agora, sim, em questão de conceito, de poder dar liberdade, de não ter uma dependência do posicional, né? Do não seguir o que o mundo do futebol tem feito, que é, de fato, de conseguir limitar entre muitas aspas, os jogadores a determinada função. A gente fez até o guia do Mundial, estamos produzindo. Gravamos o PSG hoje. O PSG é, na essência, um time posicional. O Luiz Henrique é um treinador, na essência, posicional. O PSG tem o Dembélé circulando a todo momento, tem o Doué com muita possibilidade de circular, o Fabian Ruiz, o João Neves, o Vitinha. Cara, o PSG é um time que dá muita liberdade aos seus jogadores, mesmo dentro de um esquema posicional. A grande questão, e o que diferencia, é que a estrutura é mantida, mas os caras não precisam guardar a mesma posição o jogo todo. E aí, logicamente, é o que muda no Ancelotti. Não é que há uma estrutura exatamente definida para os caras ficarem no sistema ofensivo. Não há. O Rodrigo é um ponta-direita, na teoria, no idealizado da coisa. Mas ele percorre o campo todo. O Vinícius... na área. Exato, o Vinícius é o ponta esquerda, mas percorre o campo todo. O Mbappé é o centroavante, muitas vezes está na ponta esquerda, está na ponta direita. O Bellingham é esse meio campista de chegada, mas vem construir bastante também. Então, assim, é um Ancelotti que dá essa liberdade. Mas e trazendo para tua comparação, muito menos. Claro. O PSG do menos Luiz extremo. Henrique, sim, muito menos extremo. Tem liberdade, mas é uma liberdade mais posicionada. Então, cara, assim, do PSG, eu acho até que o PSG tem mais jogadores com liberdade do que, de fato, o Real Madrid, tá? Toda vida. Mas ainda assim são times que dão muito essa liberdade de flutuar entre posições, de fazer funções diferentes, enfim. Eu acho que é bem interessante esse lado do jogo no Ancelotti, né? E principalmente numa seleção. Que você tem que apostar no individual, tem que apostar na relação entre os caras, que não dá tempo pra você trabalhar um sistema que precisa englobar todos os quesitos de um jogador, né? Então, assim, ele fala isso que você fala, Mate, do Estevão, saber mais que ele do que fazer com a bola, é fato, né? É verdade. E dar essa liberdade é interessante. E é o que fez o Estevão melhorar na temporada nesse ano, né? Não acho que o Abel tava limitando o Estevão, mas acho que o posicionamento do Estevão como ponta direito de explorar corredor, ele estava marcado não só por 3 caras normalmente, mas pela linha de lado e pela linha de fundo. Quando ele passa a jogar mais centralizado, quando ele passa a funilar um pouco mais, ele começa a ter mais liberdade e participar melhor do jogo. Você sabe quando que o Abel limita o Estevão? Quando colocou o Estevão como ala. Como ala, sim. E às vezes tem feito isso durante das partidas, e aí eu não gosto. Sim. Porque aí eu acho que você limita ele a ficar muito na marcação e perde muito da característica dele.
Uma coisa que eu achei legal, continuando nesse assunto, Estevão, foi como o Ancelotti foi sincero também. Sim. Eu conhecia por vídeos, agora eu tô vendo melhor como é bom jogador, mas conhecia por vídeos. Ele podia chegar e falar que já tinha feito... Já estuda o Estevão desde o Sub-15. Isso. Sabe? Foi sincero. Eu conheço por vídeos, obviamente. Cara, que é um o jogador que tem Ancelotti me parece um destacado. cara que não faz média. Tá? Ele é sincerão, assim, sabe? Tem Ele não por quê? precisa, não Exato, precisa. exatamente. Não precisa.